Oi, bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos vocês. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso Prosperidade segundo a Palavra de Deus, segundo a Bíblia. São diversos temas que nos levam a esse caminho, o caminho certo, né? A Bíblia diz que Deus nos dá prosperidade. Ele se alegra em nos dar prosperidade. Mas nós temos que entender que a prosperidade de Deus não é baseada em egoísmo, em avareza, em ganância. A prosperidade de Deus é baseada na sua lei, na sua justiça, e é também motivo de nós nos contentarmos e nos agradarmos daquilo que Ele nos dá. A Bíblia diz que Ele é o nosso pastor e nele não temos falta de coisa alguma. Isso quer dizer que mesmo que eu não tenha o dinheiro, mesmo que eu não tenha o dinheiro do transporte, a gasolina para o carro, mesmo que eu não tenha esses tipos de coisas materiais, Deus nunca vai me faltar. Deus vai sempre estar comigo, me suprindo de tudo aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que me é bom e justo. Vocês estão entendendo? Eu já estou aqui com meu guia de estudo. Eu estou muito alegre de estar fazendo essas aulas e aprendendo muito com vocês, com a Bíblia, compartilhando com vocês, tendo essa koinonia, essa união em torno do aprendizado da Bíblia. O meu guia de estudo já está aqui aberto, a minha Bíblia também. Então vamos lá. Então, meus irmãos, não me importa o brilho reluzente do troféu da moça que quer me colocar no palco e humilhar os meus irmãos. A Bíblia diz que não será assim. E também pouco me importa se hoje é data 3, 4 do mês, ou também se hoje é 20 ou 30 de outro mês. A sua bênção não custa 900, né? E nem custarão 10 mil no ano que vem. Porque a Bíblia não respalda isso. Por fim, não me importa quem profetizou. Nenhuma arca vai proteger a minha casa, mesmo com um anjinho e tudo. A Bíblia diz que se o Senhor, Jeová, não vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Tudo que nós fazemos, tudo que nós precisamos ser, está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está nele. Sem ele nada podemos fazer. Ele é a fonte de toda a nossa satisfação. Ele é a fonte de tudo aquilo que nós precisamos. Ele nos dá paz, ele nos dá o alimento, ele está conosco todos os dias, ele se alegra quando nós nos alegramos. Ele é tudo para nós. E se ele não fizer, não adianta eu ter uma casa com muro altos, câmera de vigilância, cerca elétrica. Se o Deus Todo-Poderoso não reside, não mora comigo na minha casa, no meu coração, é inútil tudo isso. O ladrão vai entrar, vai minar a casa, vai roubá-la, né? Não adianta eu ter um carro se Deus não me der a segurança, não me der os livramentos que eu preciso. Se eu não andar nas leis de trânsito, se eu não obedecer às leis dos homens e às leis de Deus, não vai adiantar nada disso. Então a Bíblia diz no Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Que Deus levante mais berianos. O que é beriano? Eu tenho sempre falado isso na igreja. Beriano é todo aquele crente que tem um senso crítico, é todo aquele crente que é criterioso. Ele não se conforma tão somente com aquilo que é falado lá dentro da igreja, com aquilo que é pregado em certos altares, e aí eu faço aspas, né? Mas ele é aquele crente que tem senso crítico, é aquele crente que é criterioso. Ele busca na palavra de Deus a verdade, vê se realmente aquilo que está sendo falado tem base bíblica. Aí sim ele vai ser um crente sólido, vai ser um crente cheio de fé, de conhecimento. Lembra-se que na Bíblia está escrito lá em Oséias que o povo de Deus perece por falta de conhecimento.
E não é só conhecimento bíblico, não, conhecimento acadêmico também, conhecimento secular. O crente tem de ser um crente esclarecido. Você pergunta a certos crentes qual os 3 estágios da água e ele não vai saber. Ele não sabe que a água é líquido, é gasoso e é sólido. É os 3 estados da água. Isso é uma coisa que traz vergonha. E se você perguntar como é o caráter de Deus, muitos crentes não vão saber responder que Deus é amor e justiça. É isso que Deus está falando. Nós temos que ter base bíblica, conhecimento bíblico para viver uma vida próspera, para viver uma vida saudável, para sermos instrumentos nas mãos do Espírito Santo. Então nós precisamos ser sim bereanos. Tudo que eu falo aqui e os versículos que eu dou é para você conferir na sua Bíblia, meditar em tudo aquilo que está sendo falado aqui e conferir lá se é realmente isso que está sendo dizendo aqui, tá bom? Então, a minha oração é que Deus levante na igreja mais crentes bereanos, crentes que sejam criteriosos e tenham senso crítico. Quando eu falo senso crítico, não é aquela crítica pejorativa que destrói a pessoa, mas é aquele sentimento de nós ajudarmos aquelas pessoas que estão no caminho errado, que estão falando errado, que estão agindo errado. Jesus Cristo nos deu esse poder de julgarmos, mas antes de nós julgarmos alguém, nós temos que nos julgar nós mesmos. Presta atenção nisso. Foi o tema da aula passada. Gente que duvida, que critique, que denuncie. Gente que pinta a cara, mas não é palhaço. Homens e mulheres que não tenham medo da verdade, custe o que custar. Só assim a igreja evangélica brasileira voltará aos caminhos da verdade. Afinal, para esse caminho não há atalhos. Irmãos, no campo da fé, nós somos desafiados a andarmos por fé e não por vista, considerando que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu sempre me lembro e medito desse texto nos momentos difíceis da minha vida, quando eu passo por aquelas lutas que vêm muito avassaladoras, graves, que trazem muita dor, às vezes necessidades. Eu me lembro dessa frase. Aí eu penso comigo, o que faria Jesus? Qual o conselho que Cristo me dá para que eu possa vencer essa situação? O que é que eu posso fazer para agradar a Deus? Então nós temos que ter sempre esse versículo na mente. Porque as nossas atitudes é que vai dizer se Deus está se agradando ou não. Se vem uma luta, se vem uma prova, se vem um combate na sua vida e você começa a murmurar, a espraguejar, você perde a fé, isso não vai agradar a Deus. Com certeza não vai agradar a Deus. Nós temos que realmente viver como Jesus viveu. Nós temos que agir como ele agiu. Em várias ocasiões ele foi desafiado, em várias ocasiões ele foi humilhado, mas ele jamais pecou. Ele jamais pronunciou uma palavra de murmuração, uma palavra negativa. E é dessa forma que nós temos que viver. Eu pessoalmente, irmãos, entendo que temos algum conhecimento teológico e bíblico a respeito da fé. Nós pregamos, nós ensinamos, estimulamos os nossos ouvintes a praticarem a fé. Porém, ainda não compreendemos o significado da expressão andar por fé e não por vista. Podemos andar pela razão, isso aí todo mundo faz, pela lógica. Nós andamos pela lógica, por aquilo que muitos estão dizendo aí que é a vontade do coração. Mas eu lhe digo, não ande segundo a vontade do seu coração não, porque o coração é enganoso, é corrupto. Podemos andar na força do nosso braço, na nossa vontade própria, movidos pelas circunstâncias e pelo viver da alma. Entretanto, irmãos, eu creio que o andar por fé é uma disposição de negar-se a si mesmo e entregar totalmente a nossa vida sem reservas a Deus. Andar por fé
é abrir mão da nossa própria capacidade de dirigir-se a si mesmo, está disposto até a morrer. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2, capítulo 19 e 20, porque eu pela lei estou morto para a lei para viver para Deus. Eu devo abrir até um aspas aqui, para que você entenda bem. O que Paulo está falando é que a fé dele está em Cristo e ele sabe que é Jesus que o justifica. Ele sabe que é Jesus que o libertou da condenação do pecado. Paulo não está falando aqui que a lei foi anulada, não. A lei de Deus é eterna, universal e está em vigência e sempre vai estar. A lei de Deus foi dada a Israel para todas as nações. Entenda isso. Então ele está falando que pela lei ele está morto, porque a maldição da lei condena. É para condenar, é para a morte. Todo aquele que transgride a lei de Deus, ele morre. Mas a lei não salva. Quem salva é a graça do Senhor. Entenda isso. Se você precisar de mais esclarecimento acerca desse tema, me pergunte aí, me fale, tá bom? Eu vou ter o maior prazer de, junto com a Bíblia, pela Bíblia, através da Bíblia, lhe esclarecer esse tema. Aí Paulo diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, é o que eu falei. O que faria Jesus nessa situação? Quando a prova vem, quando a escassez vem, quando não tem o dinheiro, quando está faltando as coisas dentro de casa, quando a humilhação bate na porta, o que é que nós podemos fazer? Seguir os passos de Cristo, deixar que Ele viva a vida dele em nós. Entende isso? E a vida que vivo agora, vivo na carne, ou seja, ele ainda estava vivo, ele ainda era um ser vivo, então ele diz que ele vive na carne, e ele vive na fé do Filho de Deus, o qual o ama e se entregou a si mesmo por mim, por ele. Irmãos, nós deduzimos dessa leitura que quaisquer manifestações da carne é uma negação da fé, é o que eu falei. Andar por fé, logo, andar por fé, é não mais fazer caso daquilo que usamos para satisfazer o nosso ego. Andar por fé só é possível aos que praticam a justiça. Olha lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11, o que é que diz? E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. A lei não nos justifica. As obras da lei não justificam. Nós somos salvos, irmãos, para praticar as boas obras, que foi preparadas há muito tempo atrás, de antemão, para que nós andássemos nela. Se eu sou salvo, eu guardo a lei. Se eu sou salvo, eu pratico a lei. Se eu sou salvo, eu ensino a lei. Porque a própria Bíblia diz que nós não devemos tirar nenhum i, nenhum tio e nem acrescentar nada à palavra de Deus. Ela é completa, a lei é completa. Entende isso? A Bíblia diz, meus irmãos, que o justo jamais será abalado. A sua oração será poderosa, não passará fome e nem a sua descendência não mendigará o pão. Sabe fazer o bem, tem alegria, é corajoso, brilhará, sua morada é abençoada pelo Senhor e a unção repousará sobre ele. Tá? Então, desde já fica esse exercício aqui. Vou dar para você. Confira. Vá anotando aí à medida que você for ouvindo. Confira. Salmo 112, versículo 6. Gálatas 3, 11. Tiago 5, 16. Salmo 34, 17. Provérbios 10, 11. Salmo 37, 6. 25, 30. Mateus 5, 6. Deuteronômio 6, 18. Provérbio 21, 15, 28 e 1. Mateus 13, 43. Provérbio 3, 33. E por fim, Hebreus 1, 9. Para nós encerrarmos essa aula, quem anda por fé é justificado e a prática da justiça é uma expressão da fé. Por isso, em Romanos 1,17 está escrito: o justo viverá por fé. Tá? Ouça esse vídeo, veja esse vídeo, assista,
compartilhe, porque é evangelismo, é uma forma de nós alcançarmos pessoas com a verdade bíblica, com a verdade de Deus, né? É uma forma de nós também multiplicarmos o nosso conhecimento com aquelas pessoas que pensam que a fé e a prosperidade é um jeito de barganhar com Deus alguma bênção. Não é. Deus não barganha a bênção. É do caráter de Deus nos abençoar. É do caráter de Deus nós sermos prósperos. Ele disse isso para Adão: crescer e multiplicar e dominar sobre tudo. Claro que o pecado, né? O pecado colocou uma barreira nessa lei que Deus deu. E tudo que Deus fala é bom. Mas Jesus Cristo veio resgatar para nós o nosso direito de prosperidade, o nosso direito de dominarmos, de sermos felizes. Jesus Cristo resgatou tudo isso para nós. Então compartilhe, responda, leia esses textos, o teste vai ser esse. Você lê todos esses textos que eu dei aqui, leia com cuidado. E naqueles pontos que eu falei, quais foram os pontos? Que nós não seremos abalados, nossa oração será poderosa, não passaremos fome, nem a nossa descendência não mendigará o pão, nós poderemos fazer o bem, ter alegria, sermos corajosos, nós vamos brilhar, a nossa morada é abençoada pelo Senhor e a unção repousará sobre ele. Você, em cada texto que eu dei, você vai grifar esses termos que eu falei e passar para mim, tá bom? Um abraço forte no seu coração, fique com Deus e até a próxima aula. Vamos lá?